Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e vamos falar aí das perspectivas da banca VUNESP para o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Eu adoro estudar as bancas, eu tenho vários estudos, confesso até que normalmente eu estudo muito CESP, FGV, mas eu fiz um estudo bacana sobre a banca VUNESP e vamos tentar entender o que ela vem fazendo, o que ela vem mudando. E isso que é importante, a gente entender que as bancas não são algo estanque, né? São algo que também passa por mudanças e a VUNESP tem passado por algumas que eu vou trazer algumas coisas que se mantêm na banca para a gente poder se preparar melhor, para a gente poder se planejar melhor. Muita gente vai se planejar de maneira errada e às vezes vai mal na prova, mesmo estudando bastante, mesmo se esforçando bastante, porque não se atenta a alguns pontos que eu vou colocar aqui, beleza? Então eu vou colocar vários pontos sobre a banca VUNESP que vai fazer o concurso para a gente e investigador aí da Polícia Civil de São Paulo. Primeira questão, preponderância de lei seca nas questões de direito. Se você for olhar a prova da VUNESP, você vai ver muito claramente que boa parte das questões só tem a lei seca. Mas professor, o que é lei seca? Eu gosto de dividir as questões entre três tipos de questões. Questões que cobram doutrina, jurisprudência e lei seca. O que é a questão que cobra doutrina? É a questão que cobra uma interpretação da lei ou, às vezes, um entendimento de alguém que estuda o direito. Então, quando você tem uma questão lá que está cobrando uma classificação de atributos do ato administrativo, isso não tem na lei, foi um doutrinador, alguém que escreveu, que criou aquilo, e a questão está cobrando aquilo. Para isso você vai precisar estudar os PDFs, estudar videoaula, você não vai achar isso na lei seca. E o que é a lei seca? É a lei seca, sem nada mais. Quando a gente fala aqui que a preponderância de lei seca nas questões de direito, a gente quer dizer que a banca ela cobra a letra de lei e nada mais. E o que é a questão de jurisprudência? São questões que cobram entendimento dos tribunais, seja uma súmula, seja um entendimento reiterado, aí uma posição do tribunal. Isso são questões de jurisprudência. A VUNESP, e tem aí como costume já há muito tempo, ser uma banca que cobra muita lei seca, muita lei seca. Você vai comparar, por exemplo, isso com o CESP, é muito grande a diferença do CESP para a VUNESP. A VUNESP ela vai direto, ela vai ali na letra da lei mesmo, na literalidade da lei. O CESP gosta já mais de florear e tudo, o FGV também. Então, o que isso implica na diferença que você tem que ter na sua preparação? Para mim, fazer questões vira mais importante porque você vai ver muitas questões se repetindo e é mais interessante porque quando você cobra a lei seca, você está cobrando muito memorização. Aliás, outra característica que até deflui um pouco disso daqui é que a VUNESP ela é uma banca muito de decoreba, de memorização. Tem melhorado um pouco, mas ainda assim é uma das bancas que mais cobra a lei seca, memorização. Falam em 80% das questões de lei seca, é um índice muito alto. E você vai ver pouquíssima jurisprudência. Para você ter uma ideia, eu peguei algumas provas aqui, eu estava olhando a prova. Teve uma prova de sargento da Polícia Militar de 2022, uma prova muito recente. Então, só lei seca, assim, apesar de ser uma prova de nível superior, só lei seca. Escrivão também, assim, você não vai ver ali jurisprudência, pelo menos eu não vi nada das coisas que eu analisei. Então, você tem que focar muito na lei seca, tá bom? Cuidado, tem outras bancas, tipo a FGV, estava cobrando jurisprudência do STJ. Você precisava saber o entendimento do STJ sobre determinada matéria. Aqui, na minha opinião, você não precisa aprofundar tanto, pelo menos essa é a tendência das últimas provas. Beleza? Então, para você pensar como que você tem que fazer o teu estudo. Vamos aqui para outro ponto, e agora aqui a gente já traz algumas mudanças, tá? Esse ponto ele é muito importante, é você tomar cuidado com as tendências do que é cobrado. Muita gente, na hora de estudar, ela começa a estudar com uma coisa
que até chamam de princípio do Pareto. Ah, você tem que estudar só 20%, porque é isso que realmente cai, o resto que não cai. Isso foi uma grande verdade na VUNESP, mas em algumas matérias eu vejo que não é bem isso que acontece. Veja a prova de escrivão, de escrevente que teve do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se você for olhar essa prova, algumas provas como penal caíram só coisas assim muito fora do que comumente cai, muito fora da tendência. Então você tem que tomar cuidado com essas tendências. Tem gente que só quer estudar assim, vou estudar o que é tendência e vou bem. Não é bem isso. A gente já teve várias provas que saíram das tendências. PRF, você vai olhar lá, saiu das tendências, e outras provas também. E a VUNESP parece que também quer sair disso daí. Dá uma olhada nessa prova aqui, ó. Eu vou mostrar essa prova aqui, que foi uma prova de escrevente, a prova de penal. Você vai ver... Não, essa daqui é de constitucional. Deixa eu só colocar outra aqui. Ó, a de constitucional, tá? Já que a constitucional está aqui, se você for olhar, ela está bem de acordo com uma tendência. Qual que é a tendência de constitucional? Cobrar artigo 5º. Ela está de acordo. Então, assim, quando eu falo cuidado, não é para você jogar fora as tendências, mas você não ficar só nisso. Você, claro, estudar aquilo que tem mais chance de cair, mas não ficar só nessa opção. Então, veja, constitucional na prova de escrevente técnico judiciário, caiu muito o artigo 5º, ó, assinale a alternativa que veda o arbitramento da fiança, que está lá no artigo 5º. Você vai ver outras questões sobre remédios constitucionais que estão ali no artigo 5º. Então, você vai ver aqui alguma tendência a se concretizar. Mas se você for pegar na mesma prova, direito penal, aqui ó, eu estou com direito penal aqui, você vai ver que direito penal, muito diferentemente, caiu coisas assim, ó, questão de falsidade ideológica, aqui, crime de petrechos de falsificação. Então, assim, cara, totalmente fora de tendência. Se você fosse apostar, não, vai cair crimes contra a administração, talvez crimes contra o patrimônio, não. E aqui também, ó, mais uma questão sobre atestado médico falso, tudo que está um pouco fora da tendência do que a gente acha que cairia numa prova de direito penal. Então, cuidado na hora de você fazer a aposta. Eu fiz análise também da prova da polícia, do sargento da polícia militar, e lá também, direito penal, caiu muita coisa que você não espera ali, que comumente caia. Então, cuidado. Isso daí me afasta até um pouco, às vezes, das super revisões e tal, porque daí, às vezes, você fala, não, eu vou estudar, vou apostar naquilo que sempre cai. E, às vezes, a prova surpreende, como vem surpreendendo nas últimas provas. Não é em todas as matérias, por exemplo, constitucional ali foi muito na tendência, mas também você vai ver a prova teve uma prova de procurador do município de Presidente Prudente, constitucional, por exemplo, não caiu quase nada de artigo 5º. Então, eu estudaria mais do que a tendência, mas não descartaria o resto, não aposte muito nisso, que quem vem apostando nisso vem se dando mal. Então, essa é a minha dica quanto às tendências, certo? Outro ponto aqui que eu acabei nem colocando, o que você vê muito nos concursos da VUNESP é a interpretação de texto ficando um pouco mais complicada. Antigamente, se você fosse olhar os textos da VUNESP, você via às vezes muita coisa simples, até usando muito quadrinho. Agora, a VUNESP vem colocando ali um Clarice Lispector, um texto mais difícil. Até estava vendo a prova de sargento da Polícia Militar, né, que é para nível superior, alguns textos bem mais complicados. Então, cuidado com a interpretação. Eu acho que o VUNESP na gramática não achei complicado, ela cobra coisas até muito simples, mas às vezes na interpretação ela se complica um pouco. Então, eu quis trazer aqui com base em alguns estudos, algumas análises, sobretudo das últimas provas, algumas coisas para você pensar na VUNESP, para você estudar melhor. Por exemplo, como eu falei, às vezes você, não, eu vou estudar, vou pegar super revisão, porque lá eles falam que mais cai. Mas cuidado, olha as últimas provas, dá uma olhada nessas provas que eu falei. Às vezes você está gastando seu tempo à toa. É mais interessante você estudar em casa e bater naqueles pontos que você tem mais dificuldade e, sobretudo,
naquilo que às vezes não é tão tendência, mas vai cair na tua prova. Cuidado com a interpretação, lei seca. Lei seca para mim reforça a necessidade de questão, porque as questões ajudam muito a estudar a lei seca e as provas se repetem muito nesse ponto. É uma tendência da VUNESP. Beleza? Se você tem outra tendência, deixa aqui nos comentários. E hoje, quinta-feira, 21 horas, eu vou fazer uma live aqui no canal sobre as próximas provas da PF e PRF. Então você que é um concurseiro policial, quer saber quando que vão ser as últimas provas, quais são as perspectivas, o que está acontecendo aí nos bastidores. Vamos conversar hoje, quinta-feira, 21 horas, e bora estudar!